Olá, meus amados, estamos aqui de novo com outro vídeo da série Edificando. Eu queria compartilhar com vocês algo que está relacionado com duas das principais formas como eu vejo que Deus trabalha e edifica nossas vidas. A primeira, e talvez a mais comum delas, está na maneira como nós recebemos a palavra por meio de doutrina, de ensino, onde, por exemplo, estamos num culto, numa reunião e somos ministrados pelo Senhor, por um pastor, ou de outras maneiras, por um professor numa aula, por exemplo, e nós temos o conhecimento a respeito da teologia ou da doutrina, ou mesmo de questões fundamentais acerca da nossa fé. Quando isso é feito, quando nós recebemos esse tipo de ensinamento, nós devemos corresponder a esta palavra ministrada ou ensinada. E quando isso acontece, é vital que essa correspondência da nossa parte seja feita por meio de uma oração, de uma consagração, onde nós nos comprometemos conosco e com Deus em relação a essa palavra. Talvez essa seja a mais comum das maneiras com que Deus trabalha na nossa vida. Mas existe uma outra forma, uma outra maneira também de Deus trabalhar conosco, que eu vejo que está ligado com uma ativação espiritual acerca de coisas que nós já carregamos. O apóstolo Paulo, em Efésios, no capítulo 1, a partir do verso 16, ele revela isso por meio de uma oração que ele fazia pelos crentes em Éfeso. Quero ler para vocês, está em Efésios, capítulo 1, verso 16 até o 18. Diz assim: Não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da vossa vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Nós vemos aqui o coração de Paulo inclinado na oração, na intercessão e na liberação de uma palavra muito específica para os cristãos daquela cidade. Creio que esta palavra de Deus está direcionada para nós também hoje. Como eu falei, uma das formas de recebermos a palavra é por meio de abrirmos o nosso coração e recebermos o conteúdo espiritual desta palavra e correspondermos a ela. Porém, aqui Paulo ele fala de uma outra maneira. Ele fala que ele estava orando pelos crentes de Éfeso para que eles tivessem agregado, somado ao seu conhecimento que eles já possuíam, espírito de sabedoria e de revelação. Diz também no verso 18 que ele orava também para que os olhos do entendimento deles fossem iluminados. E tudo isso fala acerca de uma ativação espiritual. Se Paulo estava orando para que isso acontecesse, o fato é que ele esperava em Deus que isso de fato se tornasse uma realidade para aqueles cristãos. Creio que isso deve ser uma realidade para nós também. Eu, talvez você, temos recebido muito a palavra de Deus, por meio de várias maneiras com qual a igreja tem edificado a nossa vida, pela liderança, por homens e mulheres de Deus, por profetas dessa geração. E é fato que você tem agregado muito conhecimento, muita revelação ao longo da sua jornada espiritual. Porém, o ponto que eu queria hoje dar um foco especial era na ativação espiritual deste conhecimento. Veja que o apóstolo Paulo ele diz que estava orando para que Deus desse ao conhecimento, somasse ao conhecimento deles espírito de sabedoria e de revelação. O povo em Éfeso era um povo muito culto. Eles tinham a filosofia como base da sua cultura e da sua educação. E é fato que certamente, na medida que Paulo e outros irmãos estabeleceram fundamentos acerca da fé naquela cidade, aquelas pessoas elas se aprofundaram muito nesse conhecimento. Mas Paulo, nesse momento, ele fala que tem algo além. Deveria ter uma estação à frente para que eles pudessem estar, e isso seria dado por uma ativação espiritual, onde não é baseado apenas no conhecimento, mas seria agregado a ele como que esse conhecimento tivesse uma nova realidade, uma nova dimensão para que eles pudessem experimentar. O fato para nós é que em alguns momentos nós precisamos dessa ativação. Eu creio que você, como eu, de vez em quando
Precisamos de um toque especial do Espírito Santo para que algumas revelações fundamentais que carregamos, elas se tornem muito mais viva e muito mais poderosa. Eu tenho, nesses dias, exortado os líderes a ministrarem esta palavra na célula, ativando as pessoas que têm participado das reuniões, de maneira que aquilo que eles têm ouvido, aquilo que eles têm aprendido na célula e nos cultos, nas reuniões da igreja, para que eles possam ter algo a mais desse conhecimento, para que Deus possa dar a essas pessoas espírito de sabedoria e de revelação. Isso vem do Espírito Santo, é uma ativação, é como que se de repente nós pudéssemos enxergar muito além do que nós enxergamos, é como que se nós descobríssemos algo que estava oculto, mesmo que nós tivéssemos certo conhecimento acerca daquilo. Então, essa ativação é importante. Eu quero desafiar você a você orar a Deus pedindo isso, pedindo espírito de sabedoria e de revelação no conhecimento dele, no conhecimento de verdades fundamentais do Evangelho e das Escrituras. Pedir para que o Espírito Santo ilumine o seu entendimento, ilumine os olhos do seu entendimento, de maneira que tudo aquilo que você olhar, tudo aquilo que chegar até você, você possa ter um filtro correto, um filtro do Espírito Santo, para que isso produza edificação na sua vida. Eu creio que nós podemos, por meio dessa ativação espiritual, sermos levados a uma dimensão muito mais profunda no relacionamento com Deus e no conhecimento dele mesmo. Eu creio que é um tempo especial que Deus está nos chamando, Deus está nos ativando, Deus está derramando sobre nós poder, graça e unção. E toda unção ela vem com propósito. Toda esta ativação espiritual deve nos levar a termos muito mais compromisso com as coisas de Deus, muito mais compromisso com os irmãos, com a igreja, muito mais conexão com aqueles que Deus estabeleceu ao nosso lado, com autoridades, com irmãos e com pessoas com que nós temos andado. Então, quero convidar você a orar por isso, orar para que você tenha esse espírito de sabedoria e revelação, para que você tenha os olhos do seu entendimento iluminados, mas também, você que é líder de célula, orar por todas as pessoas da sua célula, ativando isso na vida delas. Fale a respeito desses princípios, compartilhe essas verdades com as pessoas e libere essa palavra sobre elas, interceda por elas. Ative isso por meio de imposição de mãos. Isso é muito importante. Certa vez, Paulo escreve a Timóteo dizendo para ele, para que ele não fosse negligente com o dom de Deus que ele tinha, o qual dom havia sido transmitido e ativado a ele por meio da imposição de mãos da liderança ou do presbitério. Eu sei que quando essa ativação da liderança, essa ativação do sacerdócio vem sobre a vida de uma pessoa, junto com o conhecimento que ela carrega, junto com a revelação que ela já tem, se torna algo poderoso. Eu quero que você viva nessa dimensão, creio que Deus também deseja que você viva nessa dimensão, que você possa viver essas verdades e experimentar tudo aquilo que Deus tem para a sua vida e ative isso na vida das pessoas que têm andado com você. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, tenha uma semana abençoada e uma reunião de célula poderosa em nome de Jesus.